Salve, meus amigos do B2B, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um podcast hoje, um podcast especial, onde eu estou recebendo meus colegas, meus amigos de trabalho, na verdade amigos e colegas de trabalho, para a gente debater um pouco sobre assessoria de investimentos, sobre assessoria financeira e como isso pode te ajudar a ter melhores resultados com os seus investimentos. A gente sabe que de uns tempos para cá, eu lembro muito bem quando eu comecei, lá em 2019, a gente estava lutando para bater a marca de 1 milhão de investidores na Bolsa. Né? Hoje a gente já tem mais de 5 milhões de investidores ativos, muito por conta do trabalho de influenciadores, mas também pelo crescimento das empresas de investimento, né? Dos bancos de investimento como a XP. E aí eu fico muito feliz de poder estar hoje aqui na Story Produtora, do meu amigo Rafa, tendo esse momento de interação para a gente falar um pouco da nossa rotina de trabalho, das nossas vivências, das nossas experiências com os nossos clientes. Então, muito feliz de receber todos vocês. Renan, tamo junto. Muito obrigado pelo tempo. Jorge, Lucas, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por terem vindo. A gente já está trabalhando junto aí tem um pouco mais de 6 meses, né? Os meninos já têm um pouco mais de tempo de casa também. Vou pedir para cada um contar um pouquinho da sua história. Um pitch de elevador aí, 1 minutinho, Renan. Pode falar, Renan, um pouquinho sobre você, sua idade, qual é a tua expertise. Vamos lá, tenho 28, agora sou formado em ciência da computação. Depois que me formei, trabalhei numa empresa que fazia software para corretoras e gestoras de investimentos na bolsa mesmo. Aí trabalhando lá, fui aprendendo organicamente ou até mesmo estudando, porque querendo ou não, como é o teu trabalho, né? Acaba tem que aprender, é isso. E, aí eu fui gostando e pulei pro outro lado, vim pra cá, pro lado assessoria, comercial e tal. Tu trabalhava de home office, né? Trabalhava de home office, era uma empresa do Rio de Janeiro, aí ficava home office o dia inteiro e tal. Já estava lidando diretamente ali com as informações não privilegiadas, né? Mas vendo assim o interno de um fundo de investimento, né? Que a gente acha que é muito simples, mas na verdade é muito complexo, né? Muito, muito complexo, assim. Tipo, o sistema era muito, muito robusto e tal, tinha vários módulos, esse cliente de fundos grandes e tal. Aí eu unia com eles, a gente começava a soltar, né? Um monte de palavra, LCI, LCA, nananana, aí no início você fica perdidaço, mas depois vai aprendendo e tal, e fica tranquilo. Já vai adequando, né? E você, Jorge? Bom, eu tenho 25 anos, eu sou engenheiro civil, eu trabalhei em construtora, órgão público. No meu caso, com o mercado financeiro foi mais o pessoal, eu sempre gostei, tive muito interesse de investir. Conforme a gente foi estudando, vendo conteúdos, eu descobri assessoria financeira. Aí achei muito interessante, uma oportunidade de empreender, ajudar as pessoas a ter essa consciência financeira que no Brasil não é muito comum, tá virando agora, como tu mesmo falou. Então encarei esse desafio, que eu achei muito interessante. Boa, pode crer. E assim, é uma carreira que é muito interessante. Eu lembro quando eu descobri também a profissão, eu estava na faculdade, estava lá do 4º para o 5º semestre, e eu gostava muito do mercado financeiro, estudava sobre Tesouro Direto e tal, CDB, essas paradas todas. Só que eu achava que para trabalhar no mercado financeiro tinha que ser bancário. Aí eu, não quero ser bancário, moleque. Tu é doido, os caras têm que bater meta de consórcio, de não sei o que, de seguro, e eu acho que não se enquadra para mim. Teu diretor fica... tipo assim, não acho que não é a profissão dos meus sonhos, né? E daí eu tive na faculdade de administração, né, na UFPA, eu tive a matéria de mercado de capitais, que foi onde eu descobri a profissão de assessoria de investimentos. Né? A gente falou sobre as profissões de mercado financeiro e eu descobri sobre a profissão de assessor. Eu falei, cara, de fato é essa profissão que eu quero tocar, né? Porque é uma profissão que anda muito lado a lado com o cliente. A gente analisa a situação atual dele e em cima disso a gente vai desenhar um planejamento para ele, né? Então eu acho isso muito interessante. E também foi um dos motivos que me fez entender que essa profissão era importante, e já aliando também o lado comercial, porque eu acredito que o comercial da nossa profissão é entre 70% a 80%. A técnica é muito importante, óbvio, mas o comercial é muito importante. Tanto que eu fui resgatar esse pupilo aqui também, que é uma fera no comercial, Lucas. Conta um pouco sobre a tua história aí, Lucão. Eu não sabia, né, mano, que eu era bom no comercial.
Fui descobrindo na prática. Eu sou o Lucas, acabei de me tocar aqui, oficialmente sou o mais novo da mesa, tenho 24, e sou filho da Universidade Federal do Pará, formado em Ciências Contábeis. E vim para a assessoria através de um amigo chamado Leonardo Cardoso, que me apresentou a profissão, disse que eu teria potencial, poderia me desenvolver bem, e desde então eu decidi entrar nessa jornada e decidi que realmente me saio bem, gosto de conversar com as pessoas, entender a realidade financeira delas, e todo esse processo tem sido muito prazeroso, de entender a realidade financeira das pessoas e também conseguir ajudar, de fato, diretamente nesse processo. Perfeito. E é bem isso, assim, a gente lida diretamente com os sonhos das pessoas, né? É engraçado de ver que quando a gente vai conversar com o cliente, principalmente quem nunca teve uma experiência assim com assessoria ou tem mais experiência com banco, né? Uma experiência às vezes frustrante de querer investir em algo, não saber e o gerente não explicar. Tipo, só botar lá uma aplicação de qualquer forma e não desenvolver bem. Então, eu acho que isso também é um dos motivos da gente ter tanto dinheiro na poupança, né, Lucão? Quanto é que a gente tem em poupança? Aqui no Pará a gente tem 13,5 bilhões em poupança. Nossa, isso aí... Na minha terra natal, Abaetetuba, a gente tem 200 milhões. É muito dinheiro parado. Não sei. É muito dinheiro parado na poupança que poderia estar rendendo muito mais. Não está rendendo pelo simples fato de que as pessoas, de fato, não têm essa expertise, né? Não buscam mais informações. Na verdade, eu acho que nem dá para botar na conta da falta de busca de informação, porque ela está disponível para todo mundo, né? O que mais tem é informação disponível. Mas às vezes o cara não tem tempo, ele acha que não é pra ele e tal. Acha, eu tenho R$1.000 só, não dá pra investir. Eu preciso, sei lá, de 50 mil, 100 mil. Muita gente ainda tem esse tipo de pensamento. E falando sobre assessoria de investimento, Jorge, qual que é um valor interessante para um cliente ser atendido por um assessor? Assim, a gente estabelece que seria um valor interessante para que ele consiga ter de fato o aproveitamento da plataforma. Ou seja, um valor que ele poderia fazer uma reserva de emergência com 6 vezes o valor mensal dele, de 6 a 12 vezes, dependendo da profissão dele, se ele é servidor, tem um emprego mais estável, se ele é um profissional autônomo. Aí, a partir disso, ele já iria para os investimentos de fato para a geração de patrimônio, não apenas a segurança. Então, seria interessante o valor para que ele consiga passar da fase da reserva de emergência e sim investir de fato visando no médio e longo prazo. Acho que seria o ideal. Perfeito. Então, a gente subentende que é importante que você já tenha uma reserva financeira, né, consolidada, para a partir de então usufruir até mais do trabalho de uma assessoria, né? Para uma diversificação, uma estruturação de portfólio. Eu vejo que hoje está de muito fácil acesso uma conta corrente remunerada, uma aplicação, entre aspas, automatizada, e isso é bom e ruim, principalmente na pessoa jurídica, né? A gente tem aí diversas instituições financeiras que rentabilizam muito pouco o patrimônio da PJ. A gente faz um comparativo sempre das cooperativas de crédito, né, Lucas, dos bancos comerciais rentabilizando bem abaixo do CDI, não é isso? Isso. A gente trabalha muito comparando os principais bancos que trabalham aqui na nossa região, né? Que a gente obviamente não vai citar os nomes, mas a gente busca sempre a comparação para mostrar para o investidor de fato que a gente tem um respaldo e que a gente trabalha de forma parecida com os outros bancos. A gente estava até conversando agora sobre a simplificação da assessoria de investimentos. Ontem a gente até reuniu com o nosso CEO, Márcio Baena, que simplificando a XP, a assessoria de investimentos, é tudo que um banco tem, só que melhor, com mais foco no cliente e mais foco no resultado. Exatamente mais isso. Transparência nas informações também. Sim, com certeza. E assim, eu vejo que ainda é um oceano azul, né? Tem muita oportunidade ainda dentro desse mercado. No estado do Pará, a nossa população é uma população desbancarizada ainda, né? Muita gente não tem acesso a banco, tem dificuldade de usar aplicativo. Eu estava até conversando ontem com uma cliente, na verdade, e ela falou que ela tem uma certa dificuldade de mexer no aplicativo da XP. E, de fato, ele não é tão intuitivo assim, né? Quando você vai lidar com investimentos, não é algo tão intuitivo. Justamente por isso se torna ainda mais importante a figura de um assessor, né? Ao passo que, ao mesmo tempo que os investimentos são para todos,
Mas eu vejo que o acompanhamento mais de perto, ele infelizmente não tem como ser para todos. Por que não tem como ser para todos? Porque a gente não tem tudo isso de profissional, né? Eu não lembro agora o número exato de profissionais, de assessores de investimento no Brasil, mas é um número que eu acho que não ultrapassa 20 mil. Eu sei que na XP parece que tem 10, alguma coisa do tipo. Uma coisa assim, realmente. Então imagina, para uma população do tamanho da nossa aqui, isso aí, 10 mil assessores não atendem o estado do Pará. É óbvio que os desafios são muito grandes, especialmente aqui na nossa região, onde há uma desconfiança muito grande por golpes, pirâmides financeiras, essas coisas. Então isso dá um descrédito para o mercado financeiro. Então o nosso desafio, eu vejo também, que é muito desmistificar isso, né? Mostrar que você pode sim investir com segurança, ter uma rentabilidade interessante, sem se expor a tantos riscos. Mas eu queria saber, Renan, quando tu recebes um cliente, qual que é o primeiro passo? Quais são as informações que tu faz de levantamento? Como é que funciona? O primeiro passo é justamente aquilo que o Lucas falou, é entender o perfil dele, em que condição está a vida dele agora, nesse momento. Se ele está começando a juntar patrimônio, se ele já tem patrimônio, se ele tem filho, se ele não tem filho, se ele quer casar, se ele quer uma viagem. Eu abranjo geralmente todos os objetivos do cliente para justamente transformar isso em investimentos, para cada investimento ser um objetivo da vida dele. Perfeito. Eu costumo falar muito isso também, que para cada objetivo que você tem, vai ter um tipo de aplicação que vai ser mais interessante. Porque geralmente, como é que as pessoas iniciam? Geralmente as pessoas vão para o mercado financeiro por uma dica quente, algum amigo falou que tal ação está interessante para comprar, que tal fundo imobiliário está bom para comprar. Isso, exatamente. Porque o primo rico falou que essa ação é a ação do momento, não sei o que, ele comprou na carteira dele, então vou comprar na minha. Só que eu acho que esse é o primeiro passo para começar e parar logo. Sim. Né? Porque as pessoas não conseguem manter uma constância ali nos investimentos. Quando você não tem um objetivo muito claro e bem definido, é muito fácil você falar, não, esse mês não vou investir, vou gastar com alguma coisa, vou consumir, vou ter uma experiência diferente em outro lugar, mas não vou investir. Né? Então, quando você não tem um objetivo muito alinhado, você perde o foco muito fácil. Justamente, em vez da pessoa falar, esse meu investimento aqui é o dinheiro da minha viagem, ele não tem esse fica um vazio, aí ele vai e gasta, sei lá, numa coisa mais momentânea. Exatamente, e eu vejo que isso é um desafio, conseguir alinhar com o cliente os objetivos, né? Porque também acontece muito a questão de que os profissionais do mercado, eles nem sempre estão preparados para a parte de investimentos, não é isso, Lucas? O gerente do banco, ele geralmente não tem uma expertise para investimentos. Ele tem uma expertise para rotina diária, aplicações de crédito, na verdade, tomada de crédito, né? Financiamento imobiliário, enfim. Então, geralmente, quando você vai fazer a consulta para um investimento para alguém que não é especialista naquilo, não é um investidor profissional, fica muito vago, né? Não tem uma amarração. E depois desse primeiro momento, assim, quando a gente faz a triagem, faz o levantamento das informações do cliente, qual é o próximo passo? Geralmente, depois de entender, né, as particularidades, que eu particularmente acho que é a parte mais difícil, porque muitas vezes o cliente também não sabe o que esperar dos próximos anos. E às vezes até quem espera a gente não sabe se de fato vai acontecer. Então a gente está lidando com um patrimônio que precisa ser bem cuidado, precisa render, mas precisa estar preparado para os objetivos e para as possíveis adversidades que vão vir. O segundo passo é a gente estruturar, levantar todas as informações que a gente conseguiu conversando com o cliente e adequar os investimentos à realidade dele. Procurar o que de fato se encaixa, quanto ele precisa de liquidez, o quanto ele precisa de ações ou renda variável para ter um volume exponencial ao longo do tempo, mas sem esquecer da preservação do patrimônio, que é a segurança. Então a gente pensa muito em rentabilidade, em investimentos acessíveis, mas a gente preza muito pela segurança também, que é proteger esse patrimônio que em 99% das vezes foi construído com muito trabalho, é herança de família. Então a gente toma esse patrimônio também com carinho, como se fosse nosso de fato,
cuidando com todo carinho, pensando sempre no cliente. Muito bom, é exatamente isso. E assim, eu vejo também que é muito importante a gente entender como é a atividade profissional do investidor. Principalmente se for pessoa física, por exemplo. Por que isso é importante? Porque eu bato muito nessa tecla. Se você é arrojado nos seus negócios, você precisa ser conservador nos seus investimentos. Senão, tu já não está dormindo por causa dos negócios. O mercado financeiro ainda vai tirar teu sono também. Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido. Se você já arroja muito nos negócios, na sua profissão, é melhor você ser mais contido, mais conservador nos investimentos. Isso é um pecado, digamos assim, que muita gente comete por entrar, por um amigo falou, viu no YouTube. O cara entra achando que ele é agressivão e tal, vou lançar descoberto aqui, vou comprar tal ação. E aí, quando começa a cair, ele começa a perder dinheiro, ele fala, pô, esse negócio de bolsa não presta. Exatamente, assim, não é pra mim. Não é pra mim. E isso é muito comum, principalmente para quem é empreendedor, né? Empresário. O empresário acha que... Na verdade, assim, acontece com o empresário, mas muitos profissionais autônomos também é a questão do ego, né? Porque se você acha que você é bem sucedido na sua carreira, você acha que você vai ser bem sucedido em tudo. Só que não é bem assim. Né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque eu sou muito bom na minha área, então eu vou ser muito bom no mercado financeiro também. Não necessariamente. Muito provavelmente, esse ego pode acabar te fazendo tomar decisões equivocadas. Um adendo também, a pessoa normalmente ela é bem sucedida na área dela porque ela se dedicou anos para estudar, para trabalhar. A preparação, né? Na preparação para ser bem sucedida. E no mercado financeiro, às vezes, as pessoas querem em 1 mês, 2 meses, ou pegando uma dica, ter um sucesso, ter um retorno rápido. Diferente do que ela pensa na própria profissão. Uhum. E quando a gente fala de alocação de carteira, assim, quando depois de fazer o levantamento das informações do cliente, como é que vocês fazem para partir para essa alocação de carteira? Bom, o ideal é sempre definir com o cliente uma estratégia, como o Renan falou. Os objetivos dele do curto, médio e longo prazo. No curto prazo, qual é o meu objetivo? É ter uma segurança financeira, é ter um ano tranquilo. No médio prazo, comprar uma casa, trocar de carro, aumentar o meu negócio, expandir, trocar de escritório. E no longo prazo, qual é o meu objetivo? É uma aposentadoria? É uma mudança do país? O que eu quero da minha vida? Basicamente é mapeando esses objetivos e definir uma estratégia, porque a gente tem todos os ativos disponíveis hoje na plataforma, mas nem todos os ativos são condizentes com cada objetivo. Sim. Então, normalmente a gente faz uma alocação, dependendo do perfil do cliente, desses objetivos, com renda fixa, fundos de investimento, uma previdência privada, ações, renda variados, fundos imobiliários e até investimentos internacionais. A gente opta por ir diversificando isso ao longo do tempo e do desenvolvimento do próprio investidor, né? Uhum. Como é que tu faz esse levantamento, geralmente, das aplicações direto, Lucas? Para fazer as aplicações? Sim. Então, o coração das aplicações, na verdade, é a estratégia. Porque, por exemplo, vocês aqui bem sabem que hoje a gente abre a plataforma, tem alguns produtos e amanhã a gente não sabe se vai ter. Então, não adianta a gente montar um planejamento para o cliente e dizer, olha, você vai aportar aqui, 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 sendo que esses produtos mudam com o tempo. Então, é importante a gente entender quanto ele vai precisar se arriscar, com quanto ele se sente confortável de ser uma carteira um pouco mais conservadora ou um pouco mais agressiva. E aí, dessa estratégia, a gente aloca estratégias que vão condizer também com o momento econômico que a gente está passando. A gente tem uma rotina intensa no escritório de todos os dias, às 9 da manhã, estar pronto para falar com o cliente, estar atualizado do mercado, ver o que está acontecendo, até mesmo tentar visualizar os próximos meses, porque é difícil também ter certeza do que vai acontecer. É impossível, na verdade, mas a gente, com todo o conhecimento, estudando, a gente consegue ter uma visualização dos próximos anos, também com todo o respaldo da XP, para montar esse planejamento que vai perdurar por muitos anos, que é o que de fato vai trazer sucesso para o investidor. Essa questão que a gente estava conversando do produto mais quente, que o influenciador indica, é um grande problema, porque o que vai mais de fato trazer retorno para o investidor é o tempo que ele vai permanecer no mercado financeiro. Então, se ele tem uma experiência ruim, ele obviamente vai ficar desagradado e vai perder ali alguns 2 ou 3 anos até ter coragem e ter realmente a paciência, às vezes o tempo ou o suporte técnico para começar a investir.
Só que esses 2, 3 anos que ele ficou um pouco mal-humorado com os investimentos, poderia ser de rendimentos, já juntando patrimônio, e aí a partir dos 3 anos que ele perdeu, por exemplo, já teria um montante maior rendendo para alcançar os objetivos dele. Perfeito. Tem vários pontos nisso, né? Quando a gente fala de renda variável, por exemplo, existe uma estatística que se você ficar de fora do mercado nos dias em que ele mais sobe, assim, tem subidas expressivas, o seu retorno médio de carteira ele vai ser muito menor comparado de quem esteve durante esses dias. O que isso quer dizer na prática? Que você não sabe em que momento vai acontecer isso, uma grande disparada da bolsa, um momento muito interessante, mas você precisa estar dentro da festa. Porque se você estiver de fora, você vai ver a bolsa subindo, vai muitas vezes querer entrar no momento equivocado, né? Quando já está na alta, quando geralmente os especialistas, os fundos institucionais estão desalocando as suas carteiras, né? Diminuindo posições, e é o momento onde o investidor sardinha, que a gente fala, né? Nós, pessoas físicas, vamos lá e queremos investir. Então, o efeito manada, né? A gente chama isso de efeito manada, que é quando está todo mundo indo para uma mesma direção, você acha que seguir a manada é o melhor caminho, mas na verdade não. Eu acho que ser contrassensual, principalmente com os investimentos, é muito valioso. Por exemplo, nos últimos 2 anos e meio, a gente vive um momento muito positivo para renda fixa, né? Para investimentos livres de risco. Aí vocês me perguntam, poxa, Léo, mas se a gente for fazer um histórico para trás, desde 1990 e pouquinho, a bolsa não bate CDI, né? Que o CDI nada mais é do que o salário mínimo do dinheiro, que a gente fala, é o mínimo que uma carteira de investimentos deve render. Só que assim, quando a gente pega numa janela muito alongada, isso acontece. Só que se a gente pegar recortes, por exemplo, a gente teve um bull market muito interessante a partir ali da metade de 2016, finalzinho de 2016 para 2017, até o final de 2019. Foi um período de alta muito forte para a bolsa. Então, certamente, se você estava no mercado nesse momento, você já viu a sua carteira subir bastante, especialmente carteira de renda variável, né? De ações, fundos imobiliários e fundos de investimento de ações também. Agora, quem não pegou esse movimento, pegou só ali já a ressaca da pandemia, a bolsa lateralizando esses últimos anos, o cara fala, eu vou investir na bolsa para quê? Se a minha carteira de renda fixa está rendendo mais de 2 dígitos aqui por ano. Então, assim, é óbvio que a gente deve, enquanto profissionais de mercado, analisar o perfil dos clientes, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ser assertivo em fazer os ajustes necessários nas carteiras, né? Porque, por exemplo, agora, muito provavelmente a gente deve perceber um início de um processo de queda da taxa básica de juros, da taxa Selic, e isso vai ser um movimento impulsionador para a bolsa também. Ao mesmo tempo que a gente deve ter uma impulsão para a bolsa, porque a partir do momento que o investimento livre de risco passa a render menos, a bolsa fica mais atrativa. Então o investidor vai para a bolsa buscando melhores retornos, só que ao mesmo tempo, o que acontece com o dólar? O dólar tende a subir. Por quê? Porque o investidor estrangeiro está muito confortável ganhando mais de 2 dígitos por ano sem risco. Então, são tantas variáveis dentro do nosso mercado que, assim, eu digo que não dá para você ser um puta profissional, um baita médico renomado, um grande advogado, um grande empresário e também querer ser um investidor de elite sozinho por conta própria. É possível, mas é pouco provável, né, que isso aconteça. Então você de fato precisa ter um time de assessoria, precisa estar respaldado para que esses resultados venham por consequência, né? Não tem muito segredo. O interessante de falar, esse acompanhamento e tal, é um ponto muito gratificante da profissão, assim. Tu acompanhar a carteira, acompanhar o cliente, tu fala, pô, A evolução. conversa, pô, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Aí lá na frente ele chega, pô, aquela conversa lá que tu falaste, valeu, foi bom, deu certo, pô. Como o Lucas falou, ajudar as pessoas, é muito gratificante na profissão, assim. Sim. Quando alguém te agradece, assim, pelo relacionamento e tal, feedback, pô. Isso é muito Acho básico. tanto no lado positivo quanto no lado negativo também, se acontecer
de não estar indo bem, ter alguém para estar lá reafirmando a estratégia que faz sentido. Eu acho que a pessoa se sente também muito mais confortável e encorajada. Tem alguém segurando a mão dela, né? Exatamente. Eu lembro muito bem na pandemia, foi muito engraçado isso, inclusive, que ao mesmo tempo engraçado e triste, óbvio, né? A gente estava vivendo um momento muito difícil. E eu lembro que quando tudo começou a cair, a gente atuou muito mais como psicólogo dos clientes do que como assessor de fato, né? Porque todo mundo com muito medo, meu Deus, vai derreter meu patrimônio, vai acabar todo o meu dinheiro. Muita gente tirou perdendo dinheiro. Depois a bolsa fez um movimento em V, né? Ela caiu, mas voltou muito rápido. Então quem ali aproveitou aquelas oportunidades se deu muito bem. Porque a gente... obviamente uma brincadeira de mau gosto, né? Mas a gente brincava que se desse errado não ia adiantar, porque ia todo mundo morrer e não ia adiantar ir bem ou mal a carteira, né? Então, assim, você precisava aproveitar aquelas oportunidades, porque se você sobrevivesse, você certamente teria um crescimento patrimonial muito grande. Como muitas pessoas surfaram isso. Eu sou um exemplo que surfei. Como eu comecei a trabalhar nessa época, né? Comecei a entender e tal, e aí eu fui indo pra bolsa e tal. Aí eu surfei muito, assim. 2020 foi, coisa de 60% a 70% de rendimento, assim, mano. Então, assim, é isso que eu falo. Quando você pega momentos onde o mercado ele tende a dar uma acelerada, isso pode mudar o teu patamar, né? E assim, em que momento isso pode acontecer de fato? No momento onde a gente tem um interno não atrapalhando muito, né? Falo em termos políticos, não atrapalhando muito, um cenário externo também um pouco mais equilibrado e principalmente quando as empresas aqui estão mais arrumadas, estão com uma lucratividade interessante, ou seja, nunca vai acontecer isso, nunca vai estar um externo tranquilo, um interno tranquilo, isso nunca vai acontecer. Então é justamente por isso que essa diversificação de carteira ela é importante, para o investidor não ficar 100% em renda fixa, ou 100% em renda variável, ou 100% em alocações internacionais. Eu acho que diversificar essa carteira é importante. E como é que tu fazes geralmente para essa diversificação, Lucas? Procuro entender principalmente em relação ao planejamento futuro daquele cliente, né? Por exemplo, uma coisa que eu converso até mesmo muito contigo é que se o cliente, por exemplo, não tem planos de sair do Brasil futuramente, não faz sentido talvez ele ter uma exposição direta lá fora. Tão grande, a gente geralmente procura alinhar essas questões. Então, entendendo mais a fundo os planejamentos futuros desse cliente e também ali tentando prever um pouco da bola de cristal dele, tentando entender o movimento que ele está, pois esse cliente aqui ele tem uma pegada comercial muito forte, profissional muito forte, ele vai crescer muito e talvez esse planejamento aqui, talvez daqui com uns anos não seja o melhor. Então a gente precisa estar muito próximo do cliente para entender todos esses movimentos, tanto da economia, mas entender também os movimentos da vida pessoal do cliente e os planos pessoais de cada um que naturalmente vão mudando. Perfeito. Como é que tu faz, Jorge, geralmente essa diversificação? Eu faço basicamente isso que o Lucas falou. A gente tenta entender e diversifica dentro de porcentagens, trazendo tanto a segurança quanto a rentabilidade para o patrimônio. Então, a gente opta sempre por ter uma parcela relevante em renda fixa para uma proteção, para objetivos, e ter também renda variável, se a pessoa tiver perfil de tolerância a risco para o longo prazo, para ter essa alavancagem no patrimônio, esse efeito exponencial. E também, não só a questão de investimentos, mas trazer uma assessoria 360 do dinheiro dele. Então a gente tenta alocar em previdência, pensando também na rentabilidade no futuro dele, mas também numa sucessão patrimonial, pensando nos herdeiros, nos filhos, nos netos, nos irmãos, para ter geralmente a proteção familiar inteira, porque muitas vezes não adianta o patriarca da família ter todo o investimento, mas esse investimento acabar na geração dele, não ser passado para os filhos. Sim. Então a gente faz todo esse trabalho nisso também, que é importante alertar. Perfeito. E como é que se estrutura geralmente uma sucessão? Né? Cara, geralmente a estrutura com
Estrutura no caso que tu diz Tipo assim, como é que a gente faz uma proteção patrimonial, geralmente, pro cliente? Geralmente a gente faz de seguro de vida. Seguro de vida é interessante porque ele tem várias questões não burocráticas no caso dele, né? Porque quando a pessoa vem a óbitos e tal, geralmente para a família é muito ruim esse caso de acessar previdência. A previdência é um pouco... É mais tranquilo, mas o mais tranquilo de todos mesmo é o seguro de vida. Geralmente são os que os clientes optam para deixar, como o Jorge falou, deixar não só na geração dele, mas para a próxima. Geralmente os clientes se preocupam, claro, né? Com o filho, com o neto, e eles optam pelo seguro de vida. Eu acho que assim, interessante a gente abordar isso, porque os custos de sucessão no Brasil são muito altos, né? Para você fazer uma sucessão patrimonial hoje no Brasil, gira em torno entre 20% a 30% do patrimônio. Custos advocatícios, impostos, isso é tudo muito caro, né? Então, eu acho que os melhores mecanismos para se proteger, é claro, na pessoa física, ter uma previdência e também um seguro de vida, uma proteção patrimonial para sua família, né? E em vida também constituir holding, se possível, né? Se você puder fazer uma holding, uma estruturação de holding, isso funciona muito bem. Inclusive, eu tenho muitos clientes que estão nesse processo, porque a PJ nunca morre, né? A gente costuma dizer isso, que a pessoa jurídica nunca morre. Então você pode trocar os sócios ali e você vai ter basicamente dois custos: o de estruturação dessa holding e o imposto de transferência de bens, né? Transferência patrimonial, onde você vai estar transferindo da sua pessoa física ou das pessoas físicas da família para uma PJ, né? Então aquilo ali já fica salvaguardado ali e não tem maiores problemas depois que um ente vir a faltar, porque aquele patrimônio ele é de um grupo empresarial, vamos dizer assim, né? Então eu acredito que a holding funciona muito bem e de uns 5 anos para cá diminuiu absurdamente muito o custo de se abrir uma holding. Antigamente eu lembro que era muito caro, somente patrimônios, pessoas com patrimônio elevadíssimo podiam ter acesso a isso, porque de fato era caro, e hoje em dia está muito mais acessível, né? E é um mecanismo de suma importância, até porque nós, enquanto assessores, enquanto operadores do mercado, a gente também consegue fazer boas aplicações para a pessoa jurídica, né? Então, assim, como eu falei, rentabilidade de caixa de empresas que geralmente ficam rendendo muito pouco, né? Eu queria até que o Lucas compartilhasse um pouco a experiência dele, que ele tem lidado bastante com empresas, mas a gente tem feito visitas em empresas e tem percebido o quão é importante uma política de investimentos dentro da empresa, né? E como é que a gente ajuda, geralmente, Lucas, uma empresa a construir uma política de investimentos? Sim, essa questão, né, de sucessão patrimonial, política de investimentos empresarial, isso mostra um pouco do valor agregado da nossa profissão, né? Muitas vezes, praticamente todos os dias, a gente tem que buscar alternativas fora dos investimentos, apesar de nós sermos agentes autônomos de investimento, a gente tem que buscar coisas que cerceiam esse mundo. Por exemplo, as holdings, e no caso das empresas, definir de fato uma política de investimentos naquela empresa. Entender como funciona aquela empresa. Por exemplo, como é que funciona o fluxo de recebimentos dessa empresa? Essa empresa trabalha com muitos recebíveis ou não? Ela recebe tudo no momento? E aí a gente consegue definir ali uma rotina mensal, a gente se aproxima do financeiro, se aproxima da empresa, para conseguir entender onde a gente vai encaixar aquelas brechas de conseguir fazer aplicações, de conseguir rentabilizar esse patrimônio e fazer esse giro de uma forma mais saudável. E também ser, de fato, um conselheiro empresarial. Estar, de fato, ajudando o empresário a tomar boas decisões financeiras. A gente tem falado muito ultimamente sobre troca de dívidas, né, que é o movimento de sair de um financiamento, por exemplo, para ir para um consórcio. Sim. O assessor de investimentos ajuda também os empresários nesses momentos. E o que eu percebo é que muitas das vezes é uma surpresa para o empresário ver que o assessor de investimentos tem essa expertise, e geralmente é um momento muito bacana, porque ele percebe
um pouco mais do valor agregado que tem a nossa profissão e do quanto a gente consegue agregar na vida desse empresário. Muito bom, é isso. A política de investimentos de uma empresa é como se fosse um órgão da empresa. E muita empresa peca nisso. Tipo, ter um órgão doente assim, tua empresa ser um pouco menos saudável do que se tu tivesse um sistema funcionando totalmente orgânico como deve ser, né? Perfeito. E aí, a partir do momento que o empresário passa a contar com o assessor, ele está contando com a ajuda de um investidor profissional durante a CVM, que vive o mercado financeiro e que está ali todos os dias acompanhando as movimentações do mercado. Por exemplo, teve um movimento que ajudou muito as empresas agora, mais recentemente, que a XP liberou as operações compromissadas. E para muita gente parece novidade quando a gente vai conversar com alguns empresários, mas as operações compromissadas elas já são feitas há muito tempo. Só que os grandes bancos, que são os nossos concorrentes, eles só faziam para aqueles clientes altamente private, acima de 100 milhões de faturamento ao ano. E hoje a XP democratizou essa operação no nível que com R$1.000 a gente já consegue fazer uma operação compromissada. Renan, quer explicar o que é uma compromissada? Compromissada é basicamente investir na renda fixa com a taxa Selic, um pouco abaixo, claro, porque é uma operação rápida de 1 dia, 3 dias, até uns 10 dias. Então, tu vai ter lá 60%, 70% do CDI. Só que o grande pulo do gato da compromissada é que ela não paga IOF. Então, colocando na ponta do lápis, fazendo as contas, acaba valendo mais a pena fazeres uma operação de 7 dias na compromissada, sem pagar IOF, com 70% do CDI, 60% do CDI, do que o deixar no CDB de liquidez diária. Porque quando for fazer o resgate, vai pagar 22,5% de imposto de renda. E mais o IOF. No primeiro dia de aplicação do CDB, o IOF é 96%. 96%, é muito alto. Ou seja, se você tiver R$100 de rendimento e resgatar no outro dia, você vai receber R$4 só. Nem 4, porque vai ter o imposto de renda também. E aí a compromissada ganha exatamente nisso. Então, para o empresário que às vezes fica com aquele fluxo de caixa para fazer uma folha de pagamento ou aquisição de um bem daqui com o tempo, para ele é mais interessante no curtíssimo prazo essa operação compromissada. E aí a XP ajuda muito a gente também, como assessores, democratizando esse tipo de operação. Perfeito. E a gente fala também sobre essa questão de que muitas vezes o gerente do banco, ele ou não tem a expertise para falar sobre investimentos, mas muitas vezes também existe o que a gente chama de conflito de interesse, né? Que é que o gerente ele recebe metas da instituição e ele precisa cumprir com essas metas, né? Então, ele bota o interesse da instituição acima do interesse do cliente. É isso que se chama conflito de interesses, né? Então, como constantemente agora a gente tem visto bastante essa pauta do conflito de interesse, até se arremetendo sobre nós, assessores, né? Em que ponto, até que ponto o seu assessor é transparente com você com relação a taxas, até que ponto o seu assessor fala para você como ele é remunerado. E isso é uma coisa que eu acho que é de suma importância para que a gente deixe em panos limpos, né? Falar disso é muito importante. Logo numa primeira reunião eu sempre tento abordar como que funciona a nossa remuneração, como que nós somos pagos, e a gente recebe ali taxas indiretas do mercado financeiro, seja um comissionamento de uma instituição financeira pela alocação em um produto dela, um repasse de uma taxa de administração de um fundo. Só que essa questão do conflito de interesse, eu acredito que hoje os bancos são nossos maiores concorrentes e eles perdem muitos clientes para a gente porque ele não foca, os gerentes não estão olhando para o longo prazo. Eles estão querendo bater uma meta de curto prazo ali. E que nem sempre vai ser algo positivo para o cliente. E se a gente fizer isso na nossa profissão, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai acabar perdendo, esse cliente vai evadir e não vai ser interessante para a gente. Então, na assessoria de investimentos, como em qualquer outra profissão, existem os profissionais bons e ruins. Isso sempre vai existir. Então, o profissional que anda junto com o cliente, anda ao lado do cliente, aquele cara que olha de fato para o longo prazo, certamente ele tende a ter um maior sucesso na profissão. Isso não é segredo. E assim, fica até um pouco vago se falar sobre conflito de interesse, principalmente para nós que somos uma instituição, já tem 13 anos de mercado, né? E a gente já está consolidado,
temos uma relevância nacional junto à XP. Então, falar de conflito de interesses dentro do que a gente trabalha hoje não se enquadra nem um pouco, né? Porque nós, de fato, somos alinhados com os interesses do cliente. E, como o Lucas falou, independe se é dentro ou fora do mercado financeiro, o nosso foco é entregar uma solução financeira para o nosso cliente. Resolver o problema dele. Resolver o problema. Se é uma demanda de crédito, se é uma demanda de estruturação de dívida, se é uma demanda de uma compra de um imóvel, a gente vai ajudar ele. Então, a gente não está focado somente num CDB, num Tesouro Direto, em olhar para as operações de curto prazo. De fato, a gente está olhando para frente, né? Que tem muito da nossa profissão também. A gente atende muitos empresários com alta renda. Então a gente tem esse poder também, que é muito legal, de conectar esses empresários. Por exemplo, conectar um advogado, conectar um arquiteto. Às vezes, por exemplo, o Dedel, da Audaz, lá no evento do Nortistas, se conectou com o Maurinho, por exemplo, que já trabalha com os bonés, que tem tudo a ver, roupas e bonés. Então eles conseguiram fazer essa conexão lá no evento que a gente estava falando de investimentos. Então, assim, é muito além do investimento, na verdade. Além da renda fixa, além da renda variável. A nossa profissão, na verdade, é sobre pessoas. Então, as demandas que essas pessoas tiverem, a gente vai tentar agregar o máximo de valor possível. Queria pedir para a gente fazer um fechamento, queria pedir uma dica de cada um de vocês com relação a cuidado mesmo financeiro para o nosso cliente. Eu estava vendo uma estatística recentemente sobre a geração Z, que 24% da geração Z procura um assessor de investimentos para entender melhor o mercado, ser atendido, enquanto já 34% da geração Z procura um influenciador no TikTok, né, faz do TikTok Google, essas coisas assim. E desses 34%, a maioria esmagadora tende a perder dinheiro. O aviãozinho, né? Essas coisas. Né? Isso daí já é outra parte da geração, assim, E a minha dica é realmente, procure alguém que seja profissional, que tenha certificações, que entenda, que você confie, claro. Porque, é o seu dinheiro, então é importante. Com certeza a pessoa batalhou. E não é pra dar de graça, assim, dar de graça, perder, assim, graças a uma dica e tal, é muito ruim. Com certeza, e também tem aquela questão, né? Geralmente as pessoas pesquisam muito para comprar uma geladeira, para comprar o fogão, na hora de investir, vou botar tudo aqui no mercado Forex. E aí, Jorge? Eu acho que a minha dica também seria dentro disso que o Renan falou, mas também se a pessoa quiser fazer por conta própria, que ela estude, que ela defina uma estratégia para que de fato ela não apenas siga um influenciador, que ela realmente entenda o que está fazendo, né? E para ter sucesso no mercado ou contar com alguma ajuda especializada para ajudar ela. Boa. A dica que eu tenho para dar é sobre o poder de viver um degrau abaixo. A gente precisa entender o poder de viver um degrau abaixo do que a gente pode. E começar a destinar parte do que a gente tem hoje pra gente do futuro. É até mesmo um exercício de amor próprio. É chegar lá na frente e ser grato, porque lá atrás você tomou a decisão de começar a investir. O exercício de amor pela tua família, né? Pelos teus filhos. Com certeza. O exercício de realizar sonhos, né? Cumprir com os seus objetivos. Investir todo dia ali é uma parte do seu objetivo, uma parte da sua viagem, uma parte da sua aposentadoria, uma parte da festa de 15 anos do filho, que seja. E viver um degrau abaixo do que você pode vai te ajudar a alcançar muito mais os seus objetivos. É isso mesmo. E essa questão, quando a gente troca o hábito de guardar dinheiro por uma parte do nosso objetivo final, fica muito mais fácil, né? Porque as pessoas, todo mundo sempre olha para o resultado final. O foco é o objetivo. Mas o processo é que ele é doloroso, né? Porque poupar é doloroso. Você está deixando de consumir um pouco do que você poderia consumir hoje para consumir muito melhor lá na frente. Isso é até contrassensual, né? Mas eu acho que, para fechar, eu posso deixar de dica também que você não se limite aos conteúdos em vídeo, em áudio, mas busque as leituras também. A leitura é muito importante. Tem muito conteúdo bom na internet, mas eu acredito que
nada tão conciso quanto nos livros, né? O livro, ele funciona muito bem. Vou deixar uma dica de livro, deixa o clássico, Investidor Inteligente. Sim, muito bom também. É muito bom. Ele é muito bom, só que assim, eu acho que não funciona muito bem pra quem tá iniciando, né? Não, cara, ele tem que ser, não pode ser zerado, tem que saber um pouquinho já, né, cara, com certeza. Tem alguns outros, os axiomas de Zurique, é bem legal. O clássico, né? O Pai Rico, Pai Pobre, que é de mentalidade. O Homem Mais Rico da Babilônia, enfim. Então são algumas dicas que vão te ajudar com certeza a ir pro próximo nível. Só queria pedir as redes sociais de vocês também pra encerrar. O pessoal seguir vocês aí pra acompanharem. Eu é Renan B. Melo, com 2 L's, em todas as redes sociais. Meu é Jorge Vaz. Boa. O meu Instagram é Lucas Quaresma C. E lá na link tem o Linktree com todo o resto. Que até pra isso. abertura da conta. É um homem preparado, é um homem à frente do seu tempo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos. E fica ligado que quando sair esse episódio do B2B, provavelmente a gente já vai ter feito o nosso Nortistas Investem, que vai ser sobre os primeiros passos para você investir. Mas fica atento na nossa página, no Nortistas na Bolsa, que vem muita novidade por aí, beleza? Tamo junto, até mais.